Olá, eu me chamo Diogo Almeida e hoje eu quero tratar de um assunto bem interessante. Não vai ser algo longo, não vai ser algo muito complexo, mas vai ser algo simples, que é, será que a Bíblia é digna de confiança em nossos dias ou ela precisa ser atualizada? Muitas pessoas alegam que a Bíblia é muito antiga, então dessa forma também se tornou antiquada. Outros ainda afirmam que ela tem muitos erros, ou que ela não é digna de confiança. Mas será que ela é digna de confiança para as pessoas do nosso século? Ela estaria ultrapassada a ponto de precisar de uma atualização, como muitos aplicativos ou programas dos nossos dias? Para responder essas indagações, primeiramente veremos o que a própria Bíblia tem a dizer sobre isso. Então, a primeira questão é: a Bíblia é verdadeira? Ela é verdadeira porque ela tem origem divina. Ela é única, pois veio do próprio Deus. Por cerca de 380 vezes a Bíblia declara: Deus disse ou assim diz o Senhor. Certo autor chamado Roy Zuck, no seu livro Interpretação Bíblica, ele afirma que a palavra tem origem divina, mas foi escrita para facilmente ser entendida. Ele diz assim: cada escrito bíblico, isto é, cada palavra, frase e livro, foi registrado em linguagem escrita, obedecendo a sentidos gramaticais comuns, incluindo a linguagem figurada. Isso indica que a Bíblia não foi escrita num código misterioso para ser decifrado por meio de alguma fórmula mágica, mas ela foi escrita na língua do povo. Foi escrita em hebraico, aramaico, grego. Eles não precisavam procurar nas entrelinhas um significado mais profundo ou fora do normal. Além disso, o que a Bíblia fala a respeito dela mesma? 2 Timóteo 3, 16 e 17 diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e ela é útil. Útil para ensinar, repreender, corrigir, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Em 1 Coríntios 14, 37, Paulo diz que ele está escrevendo os mandamentos do Senhor. Em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21, Pedro diz que jamais a profecia teve origem da vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Davi, em 2 Samuel 23, 2, diz que o Espírito do Senhor falou por seu intermédio. Sua palavra estava em minha língua. Dr. Alex McFarland, ele ministrando a sua aula de apologética no mestrado da Carolina University, citando C.S. Lewis Spear Schaefer, disse que a Bíblia não é um livro que o homem iria escrever se pudesse, ou um livro que poderia escrever se quisesse. Então são mais de 40 autores diferentes, no intervalo de 1500 anos, com histórias escritas em 3 continentes diferentes, onde autores eles eram desde reis até pescadores. Alguns eram profetas, outros eram médicos, coletores de impostos, eram de diferentes profissões. Mas o mais interessante e impressionante é que apesar desses autores não se conhecerem, nem mesmo conhecer os escritos uns dos outros, eles têm uma mensagem única e unificada. Paul Enns, em seu manual de teologia Moody, ele disse assim: não há contradições ou inconsistências em suas páginas. Rapidamente se evidencia que nenhum ser humano poderia ter orquestrado a harmonia dos ensinos das Escrituras. A autoridade divina da Bíblia é a única resposta. Em João, capítulo 5, versículo 39, nós podemos ver ali que as próprias Escrituras testemunham a meu respeito, Jesus estava falando. E também no texto de Lucas, no capítulo 24, versículo 27, Jesus diz assim: começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Então nós podemos ver que a palavra de Deus, ela expressava ao longo de todas as Escrituras acerca de Jesus Cristo. A palavra de Deus ela pode ser aceita como verdadeira porque é o único livro que alega ser a palavra de Deus. Ela foi escrita por diversos autores, mas todos inspirados e guiados pelo Senhor. A sua mensagem é completa, é unificada, do início ao fim. Ok, a Bíblia é verdade, é verdadeira. Mas será que ela é digna de confiança? Será que em nossos dias ainda podemos crer nela, apesar de que eram diversas cópias, né? Não temos mais o original? Norman Geisler, ao responder por que a Bíblia não pode errar, ele diz que o argumento de uma Bíblia sem erros pode ser colocado da seguinte forma lógica: Deus não pode errar. A Bíblia é a palavra de Deus, logo a Bíblia não pode errar. O argumento bíblico também afirma que Deus não pode mentir.
Lá em Hebreus 6,18 diz que é impossível que Deus minta. Em Tito capítulo 1, versículo 2, diz que Deus não mente. O Deus que não mente prometeu antes dos tempos antigos. É nessas escrituras que nós colocamos a nossa confiança. Ele é fiel apesar da infidelidade humana. É isso que diz em 2 Timóteo 2,13, que ele permanece fiel apesar de sermos infiéis. Ele não pode negar-se a si mesmo. Também mostra que ele é a própria verdade. João 14,6 diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em João 17,17 diz que a palavra de Deus é a verdade também. A Bíblia ela vai permanecer fiel. Em Mateus 5,18 diz que nenhum traço da lei, menor risco, desaparecerá até que tudo se cumpra. Então toda a palavra ela procede da boca de Deus, como diz Mateus 4,4. Ok, saindo do pressuposto bíblico, como podemos saber que a Bíblia ela é digna de confiança? Existem fatos além da Bíblia que podem nos ajudar com isso? Já que não temos mais os escritos originais, será que as cópias estão certas? Então, para responder essa questão, eu vou usar alguns dados da entrevista feita por Lee Strobel com o PhD Bruce Metzger. Ela está registrada lá no livro Em Defesa de Cristo. Ele diz assim: para verificar se um manuscrito antigo é original e válido, são comparadas as diferentes cópias de todas as épocas. E aí verifica-se a harmonia entre os mesmos. E sendo assim, quanto mais manuscritos de épocas diferentes, melhor vai ser essa comparação e a definição de fidelidade. Não só isso, mas também é muito importante a proximidade do original com o manuscrito copiado. Isso também é bem relevante. Com relação aos manuscritos bíblicos, o número de cópias encontradas ultrapassa 5.000 manuscritos. Segundo ele, o segundo colocado em maior número de documentos está a Ilíada de Homero, e há menos de 650 manuscritos, sendo que um intervalo de mais de 1.000 anos. Então, se somar os manuscritos em outras línguas da Bíblia, somam mais de 24.000. Com isso, o Dr. Metzger, ele afirma: podemos ter uma grande confiança na fidelidade do material que chegou até nós, especialmente quando comparamos com qualquer outra obra literária. F.F. Bruce afirmou que no mundo não há qualquer corpo de literatura antiga que a semelhança do Novo Testamento desfrute de uma tão grande riqueza de confirmação textual. Ainda Norman Geisler afirmou que o nível de precisão é maior na Bíblia do que qualquer outro livro do mundo antigo, excedendo 99%. E aí temos ainda, para acabar com tudo, um achado arqueológico de extrema importância para os cristãos, que é o rolo do Mar Morto. Nesse rolo havia uma transcrição completa de Isaías e os estudiosos ficaram assombrados com o nível de fidelidade desses manuscritos. Imagina que Isaías foi escrito há mais de 750 anos antes de Cristo e não foi encontrado nenhuma palavra ou pontuação diferente entre os mesmos manuscritos. Então isso valida muito a confiança nas Escrituras. Além disso, o Dr. McFarlane ainda adicionou 7 razões para confiar na Bíblia. Essas razões são encontradas no livro As 10 Objeções Mais Comuns ao Cristianismo, em espanhol. E ele diz assim: as profecias cumpridas, centenas delas já foram cumpridas específicas e meticulosamente. Outra razão de confiar na Bíblia é a exatidão histórica. Nenhum descobrimento histórico contradisse aquilo que as Escrituras já diziam. A precisão científica é o terceiro argumento. A Bíblia fez afirmações sobre a ciência e a natureza muito antes dos cientistas comprovarem. Alguns exemplos, né? Isaías 40:22 afirmou que a Terra era redonda. Eclesiastes 1:7 fala do ciclo hidrológico, e assim tem muitos outros textos. A indestrutibilidade é o quarto argumento. Apesar de muitas tentativas de eliminar por completo a Bíblia, ela sempre permaneceu fiel por todos esses anos. Quinto, a estrutura singular. Tem uma unidade perfeita, apesar da diversidade de autores e da diferença de tempo. A influência universal, o sexto argumento, ela tem um impacto nos acontecimentos mundiais como nenhum outro documento. E por fim, o sétimo argumento é o efeito transformador. Nenhum outro livro teve um impacto tão profundo, transformador e mundial como a Bíblia tem. Transforma pessoas de todas as nações, raças, tribos, ricos ou pobres, eruditos ou iletrados, e pessoas morreram e continuam morrendo pela fé teísta. Então, negar a palavra de Deus é negar a verdade, a realidade e as experiências. Crer nela não é uma ilusão, também não é uma loucura, mas é a única expressão lógica e inteligente. E por fim, será que a Bíblia ainda é útil em nossos dias?
Recentemente, muitos conhecem o fato de que um pastor muito renomado no Brasil disse que a Bíblia precisa ser atualizada. Será mesmo? A resposta contundente que devemos dar é não. Ela não precisa ser atualizada. Como bem disse o pastor Carlito Paes, as páginas da Bíblia não são sobre o passado. Elas continuam escrevendo a história, elas são atemporais. Elas trazem à existência aquilo que ainda não aconteceu. Não é a Bíblia que precisa ser atualizada. O homem que precisa se atualizar à Bíblia. Sendo assim, a palavra de Deus não precisa ser mudada para se adaptar à cultura dos nossos tempos. A nossa visão é que precisa se adequar à sua realidade. Os seus princípios não podem ser relativizados ao que é politicamente correto hoje, mas isso é essencial para o cristianismo verdadeiro, poderoso e transformador. A forma como interpretamos a Bíblia, ela afeta diretamente o nosso comportamento e também o de outras pessoas. Então é essencial que ela continue sendo verdadeira, digna de confiança e útil em nossas vidas. Como Timóteo bem enfatizou, né? Ela é inspirada por Deus, ela é útil na nossa vida. Como o autor de Hebreus, capítulo 4, versículo 12, diz que a palavra de Deus é viva e é eficaz. Ela penetra no profundo do coração do homem. Ela tem um poder inigualável. Além disso, ela regenera, ela alimenta, ela purifica, ela orienta, ela evita o pecado, renova, fortalece, ampara, dá sabedoria. E ela nos torna tão sábios, ela nos torna mais sábios que os mestres, mais sábios que os anciãos, ela nos torna sábios aqueles que são simples, que ainda não conhecem a vida. Tudo isso se nós obedecermos o que Tiago fala. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. A sabedoria não está ligada à quantidade de conhecimento adquirido, mas sim em praticar o pouco que nós sabemos. Esse é o grande desafio e a grande beleza da palavra eterna do Deus eterno. Não importa quanto tempo passa, a Bíblia foi, é e sempre será útil às pessoas. Basta confiar, estudar e praticar. E essa foi a tática de Esdras e continua sendo a prática de muitos cristãos hoje. Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor, praticar a lei e ensinar os seus decretos aos israelitas. Então, diante do que foi apresentado até aqui, podemos concluir que a Bíblia é a verdade porque tem uma origem divina. Ela foi escrita para ser entendida, ela tem uma mensagem única e harmoniosa do início ao fim. Ela mostra o Deus eterno reconciliando-nos a Ele por meio do sacrifício do seu Filho. Além disso, também foi defendido que a Bíblia é digna de confiança, pois a palavra afirma ser verdadeira, poderosa, eficaz, eterna, imutável e inerrante. Ela vem do próprio Senhor, guiada e soprada pelo seu Espírito. Em relação aos manuscritos antigos encontrados por historiadores e arqueólogos, é disparadamente o manuscrito antigo mais fiel, completo e digno de confiança. Além da arqueologia, a Bíblia é digna de confiança por suas informações científicas, sendo cada vez mais provadas nos tempos posteriores. Em termos de profecias cumpridas, ela tem um número grandioso de profecias escritas que foram escritas muito antes de acontecerem. Em termos de poder transformador, não existe qualquer outro livro que tenha influenciado a humanidade como a Bíblia. Por fim, podemos crer que a Bíblia continua relevante em nossos dias. Ela é a palavra de Deus e ela é como brasa viva no coração do ser humano. Penetra nas profundezas da alma, convence assassinos, mentirosos, adúlteros de que há esperança. Enche de esperança o pecador que pode receber o perdão. Torna o simples sábio, o fraco poderoso, o perverso insanto e assim por diante. Quando a palavra é aplicada, mente, coração e atitude são renovadas. Essa é a maravilha da palavra de Deus. A Bíblia não precisa ser atualizada. Nós é que precisamos nos atualizar a Bíblia. Deus abençoe.